Olá, Marcelo, tudo bem? Olá, Alberto. Bom dia, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Hoje a gente vai falar de um tipo de vinho diferente, né? Que é mais utilizado em festa, apesar de que poderia ser utilizado em qualquer situação, porque combina com uma gama bem grande de alimentos, né? Falar dos espumantes, aproveitando esse final de ano, esse clima de festas. Se bem que é um ano difícil, né, para ter muitas festas, mas acho que festejar acho que é sempre importante, independentemente de quantas pessoas, mas vamos falar de vinhos de celebrações. E são os vinhos espumantes, pessoal do Vinhos e Prazeres. Na verdade, o que são vinhos espumantes, né? Vinhos espumantes são vinhos que existe um resquício de CO2, existe um resquício do gás derivado da fermentação. São as bolinhas, um residual de gás carbônico presente dentro do vinho. Então, vinhos espumantes, aqueles vinhos que não são chamados de vinhos tranquilos. Vinhos tranquilos é aquele vinho que não tem resíduo de CO2. E os vinhos espumantes, eles têm um resíduo de CO2. E dentro dessa categoria de vinhos espumantes, a gente pode falar de vinhos espumantes e vinhos frisantes, se tiver que fazer uma grande subdivisão. E Claro. os espumantes, na verdade, existem algumas técnicas de elaboração desses vinhos espumantes. E dentro dessas técnicas existe um método, que é o método tradicional, que foi desenvolvido na região de Champagne, na região da Campanha, que Champagne significa campanha, da França, né? E que não só dá um nome à região, mas dá um nome do vinho espumante produzido naquela região. Então, os vinhos champanhes são os vinhos espumantes produzidos na região de Champagne. Aí é claro que os outros espumantes, cada terroir é um terroir, e cada um vai dar um espumante diferente, né? Além do método diferente de produção, quer dizer, o terroir é uma Isso. influência forte também, né? Quer dizer, o vinho espumante, até como curiosidade, o resíduo de gás carbônico no vinho sempre foi achado um defeito no vinho. Antes de ser criado o vinho espumante, entre aspas, criado o vinho espumante, o resíduo era um defeito. Tá? Isso séculos atrás, então estamos falando antes do século XVI, antes do século XVII, antes do século XVIII. Os primeiros que acharam que o gás carbônico residual no vinho não era um defeito foram os ingleses. Só que esse negócio ficou adormecido até meados do século XVIII, onde na França, na região de Champagne, existia um monge que era o responsável pela fabricação de vinhos na abadia de, se não me engano, Rouvilliers, e esse monge se chamava Dom Perignon. Fechava a garrafa, colocava um monte de madeira, feixo de madeira, se embebia um pedaço de pano no óleo, amarrava ali em cima e se fechava a garrafa. E até então não existia rolha, né? Então o que o Dom Perignon fez? Ele falou assim, putz, eu quero melhorar esse processo aqui e vou fazer então, vou pegar e selar a garrafa não com madeira e pano e óleo, vou selar a garrafa com cera de abelha. E ele selou as garrafas com cera de abelha e deixou as garrafas na adega. E o que aconteceu? Volta e meia, uma garrafa explodia. E aí ele foi olhar as garrafas, abriu as garrafas. Quando ele abriu a garrafa, o que tinha acontecido? Tinha acontecido uma segunda fermentação pelo contato da cera de abelha que tinha açúcar e ainda tinha levedura viva no vinho. As leveduras que ainda estavam vivas no vinho consumiram açúcar da cera e aí proporcionaram uma segunda fermentação na garrafa. E aí, quando ele foi ver aquelas garrafas que estavam estourando, isso é tudo uma lenda, tá? A gente não sabe até que ponto essas histórias são verdadeiras ou não, mas são muito difundidas, então acaba É virando verdade. uma verdade comum, né? A gente não sabe até que ponto existe isso, mas quando ele abriu, todos ficaram maravilhados com aquele vinho. Mas o vinho estava muito bom. Porque o que acontece, né? E até para todo mundo saber, naquela época os espumantes eram super doces, os vinhos eram muito doces. Tá? Os espumantes não eram secos, bruscos, como a gente tem hoje. Os espumantes eram muito, muito doces. Os vinhos eram doces e os espumantes eram doces. Por isso que proporcionou essa segunda fermentação. E também é dito que o próprio Dom Perignon foi que passou a utilizar rolhas para o fechamento das garrafas.
Então, como curiosidade, dizem que ele é o pai do espumante, né? Por quê? Porque na verdade, ele aperfeiçoou esse processo. E o que acontece? Existe uma denominação de origem controlada, né? Quer dizer, existem regulamentos hoje em dia que ditam o que se produz naquela região, o que os produtores, que uvas os produtores podem utilizar para ganhar os selos dessas denominações de origem. E a região de Champagne, né, no início do século XX, ela teve a sua denominação de origem controlada, reconhecida mundialmente, e patentizou o nome Champagne. Então, os vinhos espumantes, somente da região de Champagne, é que podem ter o nome Champagne. Aí você fala, mas e os outros vinhos da França, né? Os outros vinhos espumantes na França, feitos em outras regiões, na Alsácia, no Loire, são chamados de Borgonha. Crémant. Na Borgonha são chamados de Crémant. Então, e os espumantes em outros lugares do mundo acabaram tendo outras denominações. Você O tem na Itália o Cava, Franciacorta, você tem na Espanha o Cava. o Então, Prosecco. você tem na Itália também o Prosecco, tá? Então, mas vinhos feitos pelo mesmo método de Champagne, que é o chamado método tradicional ou método champenoise, eles são vinhos em que a segunda fermentação ela ocorre na garrafa, e você tem a região de Champagne como a principal produtora, mas você tem a Cava, que também tem a segunda fermentação na garrafa. Franciacorta, né? Na Espanha, mais precisamente ali na região de Penedès, ali perto de Barcelona, na Catalunha, né? Então, acaba um vinho catalão. Você tem a Franciacorta, feita na região da Lombardia, na Itália. Mas você pode ter vinhos feitos por esse método tradicional em todos os lugares do mundo. Inclusive aqui no Brasil. Nós temos excelentes vinhos feitos pelo método tradicional, pela segunda fermentação na garrafa, feitos aqui no Brasil. E tem uma exceção, né? Que aqui no Ah, Brasil. sim! Nós temos uma exceção muito interessante aqui no Brasil. Bem lembrado, Alberto. Por incrível que pareça, nós temos uma das primeiras vinícolas aqui no Brasil a produzir espumantes foi a Peterlongo. A Peterlongo ela teve a primeira cave de envelhecimento de vinhos espumantes aqui no Brasil. Já também no início, final do século XIX, início do século XX, e ela já desde aquela época rotulava os seus espumantes com o nome Champagne. Isso antes da denominação de origem controlada, na apelação de origem controlada, né, na região de Champagne, ter se estabelecido. Quando eles ganharam o direito de uso exclusivo do nome Champagne, a Peterlongo entrou com uma petição que entrou com, opa, mas eu já uso esse nome há muito tempo. E acabou ganhando. Quer dizer, na verdade, a Peterlongo é a única vinícola mundial que pode utilizar o nome Champagne e seus espumantes de forma legal, porque ela já utilizava antes da região de Champagne ter o seu registro de marca, ter isso de forma exclusiva no mundo. Eu acho que, mais uma vez, a gente tem excelentes produtores na Serra Gaúcha, seja no Vale dos Vinhedos, seja em Garibaldi, principalmente em Pinto Bandeira, talvez seja a nossa segunda denominação de origem, né? A primeira é Vale dos Vinhedos, a segunda já tem a indicação de precedência, o IP, que é Pinto Bandeira, e deve ser a segunda de denominação de origem controlada. Também temos em Flores da Cunha, temos na Serra Catarinense, e temos até, Beto, bons espumantes produzidos na Bahia, no Vale do São Francisco. Nós temos excelentes espumantes sendo produzidos no Vale do São Francisco. É verdade. Através de métodos específicos daquela região, né, com 2 colheitas anuais e tudo, mas nós temos espumantes feitos também no Vale do São Francisco. Tá? Acho que com isso a gente conseguiu dar uma primeira pincelada aí, né, no que é o espumante e falar a respeito do champanhe e da história do espumante, né? Isso, e vamos ter alguns vídeos a mais estendendo essa nossa conversa com mais curiosidades, com mais histórias sobre vinhos espumantes. Beleza. E se gostarem... Beto, curtam o vídeo, assinem o canal e acompanhem os próximos vídeos. Tá, ok. Obrigado, Obrigado, Beto. Marcelo. Até a próxima.